Hoje, dia 30/9/2024, iniciamos a atividade do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação, do programa educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome do qual lhes dou as boas-vindas. Então, essas atividades educacionais são organizadas em 6 distintos eixos temáticos, né? Hoje é o de biodiversidade, plantas medicinais, inovação e fitoterápica, mas nós temos também análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicologia e clínica, e tecnologia farmacêutica e cosmética. Essas atividades acontecem todas as segundas-feiras, ao longo de todo o ano, e ocorre de 18 horas até as 19h30. O calendário é sempre divulgado no site de cienciasfarmacêuticas.org.br e nas redes sociais da academia. Esse programa educacional, ele possui atividades gratuitas, graças aos nossos mantenedores, que são a MS, Sindusfarma, Eurofarma, Ipera, Abafarma, Abifina, BD, FCP Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e Witam Brasil. Meu nome é Raquel Castilho, eu sou acadêmica titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenadora desse comitê do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação. E serei a moderadora dessa atividade, cujo título é a Cadeia Produtiva de Fitoterápicos, Cultivo, Manejo Sustentável e Produção da Droga Vegetal, Desafios na Produção de Fitoterápicos, que vai abordar aspecto dos medicamentos fitoterápicos, potencializando o seu desenvolvimento no país, né? Focando nessa cadeia produtiva. Para trazer esse assunto, nós contamos hoje com a participação da doutora Cristina Dirlich Hopke, que é diretora técnica da Herbário. Ela é graduada em Farmácia e Bioquímica, tem mestrado e doutorado e pós-doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo, é especialista em produtos naturais para desenvolvimento farmacêutico, publicou artigos científicos, principalmente na área dermatológica e farmacêutica, sendo a autora de 5 patentes. Recebeu vários prêmios, sendo um deles da Associação Brasileira de Cosmetologia, e o prêmio de melhor artigo de 2009, da seção de dermatologia da SOT, publicado em toxicologia cutânea e ocular. Atualmente é sócia da Fitobios, empresa brasileira focada no desenvolvimento de tecnologias originárias da biodiversidade e diretora técnica da Herbário. Além disso, concluiu cursos internacionais na MIT Sloan School of Management. Então, o objetivo dessa palestra, como eu falei anteriormente, né, é trazer a questão da cadeia produtiva, cultivo, manejo sustentável, que é um dos desafios na produção do fitoterápico. Então, nós temos agora, nesses 10 minutos iniciais, a abertura. A doutora Cristina vai ter aproximadamente 50 minutos para a apresentação da sua palestra, e nos 30 minutos finais, nós vamos reservar a perguntas e comentários. Vocês devem colocar as perguntas de vocês no Q&A, na verdade, né? Q&A em português. E aí, ao final, nós vamos tentar comentar e trazer o máximo possível da pergunta do público, né? Então, agora eu passo a palavra para a doutora Cristina para proferir a sua palestra. Oi, Cristina, eu já passei a palavra para você. Tá bom. Você pode começar quando você estiver pronta. Então, tá Obrigada. bom. Vamos torcer aqui para a internet ajudar. Qualquer coisa, se eu cair, vou tentar pôr o cabo direto aqui, mas vamos lá.
Primeiramente, muito obrigada à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, doutora Raquel, pelo convite. Foi bastante desafiador, mas extremamente importante, né? Acho que é a primeira vez que eu vou falar focando efetivamente no início da cadeia, que é a produção da droga vegetal. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Então, né, como eu estava falando, é muito legal falar da produção da droga vegetal, porque ela é bastante desafiadora e ela, na verdade, dentro da ótica dos fitoterápicos, né, é muito interessante porque é uma cadeia produtiva que, além do impacto em saúde, ele tem impacto social e ambiental. Então, a doutora Raquel já me apresentou, então são 28 anos aí de experiência com produtos naturais, e no qual a gente teve oportunidade de conhecer bem de perto como é que essa cadeia toda se estrutura. O objetivo principal da palestra, eu vou passar pelo arcabouço legal das boas práticas, né, que complementam. A gente aqui da área farmacêutica está sempre muito focado nas boas práticas de fabricação, mas quando a gente olha para os fitoterápicos e produtos de origem natural, né, elas são complementadas também pelas boas práticas agrícolas de coleta e boas práticas de processamento. Se der tempo, a gente ainda entra no insumo farmacêutico ativo de origem vegetal, mas eu acho que não, porque é um tema bem denso. Eu vou tentar aproveitar da melhor forma possível aqui o meu tempo. Eu trouxe essa figura aqui, que é da plataforma Inova Fito Brasil, né? Até em novembro vai ter o Inova Fito Brasil Summit. Acho que a gente vai conseguir se encontrar, falar bastante de inovação em medicamentos fitoterápicos, mas é uma plataforma online, ela pode ser acessada, ela conta com o roteiro aí que foi escrito, né? E financiado pelo Grupo Centroflora, Fiocruz Farmanguinhos. O Instituto Stella fez a programação da plataforma e hoje ela está sob gestão da Biominas. E ela organizou a cadeia de desenvolvimento fitoterápico de acordo com os níveis de maturidade tecnológica, desde a ideia até o produto acabado, passando, né? Então, por todo esse processo translacional da pesquisa para o desenvolvimento tecnológico. Aqui a gente tentou fazer um eixo, né, ao longo dos TRLs e suas principais entregas, para que a gente conseguisse entender que tem dimensões que precisam acompanhar o desenvolvimento tecnológico, ampliando a sua escala e mantendo a viabilidade do projeto até ele chegar ao mercado. Então, ali, quando eu ainda estou na minha pesquisa, vocês vão ver ali, logo em cima, eu tenho, então, um eixo que está se referindo justamente ao foco dessa palestra, que é como essa cadeia agronômica ela vai acompanhar o desenvolvimento tecnológico para viabilizar um medicamento fitoterápico sustentável, né? Tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista mercadológico. Então, aqui vocês podem notar, quando eu estiver me aproximando, por exemplo, da escala de um estudo clínico, no TRL6 ali, eu já tenho que estar com a parte agronômica relativamente qualificada e rastreável para uma produção em média escala, já antevendo a viabilidade dela na escala de mercado. Mas quando nós falamos de organismos vegetais, nós estamos falando de seres vivos, né? Que estão sujeitos a uma série de fatores, né, externos, internos, que regem justamente os ativos de interesse para a produção dos medicamentos fitoterápicos, né? As moléculas de interesse do metabolismo vegetal, ele é classicamente dividido em metabolismo primário, né, que são aquelas moléculas que desempenham as funções essenciais na planta, como carboidratos, lipídios e proteínas, e o metabolismo secundário, né, que tem uma maior diversidade e complexidade estrutural, geralmente estão presentes em pequena escala, tem distribuição restrita nos órgãos e exercem funções adaptativas e biológicas. É bem interessante observar o crescente interesse também da farmacologia pelos metabólitos primários, como carboidratos, né? Eu acho que tem um mundo novo aí se abrindo de possibilidades também quando a gente olha para o metabolismo primário das plantas.
Mas aqui a gente consegue ter uma ideia geral, né, das principais classes de metabolismo secundários que encontramos nas plantas, né? Os polifenóis são uma das maiores, né? As grandes, né, vias ali de síntese dentro da planta, então a gente consegue ver, hoje a maior parte dos trabalhos acaba agrupando em polifenóis, terpenoides e alcaloides, mas também temos outros compostos de interesse, sendo os polifenóis, então, compostos ali pelas classes dos famosos flavonoides, tem lignanas e outros compostos de interesse que vêm ali pela via sintética do ácido chiquímico. É bem interessante, né? Hoje, com o avanço da ciência, né, já se sabe muito sobre ativadores e supressores né, desde a genômica até a metabolômica, chegando na proteômica também, de como essas classes de interesse são moduladas por fatores bióticos, né, como bactérias, vírus, algumas pragas, como nematóides, e também pelos fatores do ambiente, né, como o frio, o calor, a radiação, a seca e a salinidade do solo. E entendendo que a planta é, então, um ser vivo, onde o metabolismo secundário está sujeito a influências desses estresses bióticos e abióticos, vocês imaginam que num planeta, né, que está agora, assim, a gente, é perceptível as transformações pelas quais ele passa, o quanto isso pode afetar as cadeias de suprimentos para medicamentos fitoterápicos. Já antevendo essa preocupação, além de outros impactos, como, por exemplo, uma planta de grande interesse se tornar ameaçada de extinção, também questões sociais, a Organização Mundial da Saúde publicou as boas práticas de agricultura e coleta de plantas medicinais em 2003. Recentemente, a Agência Europeia de Medicamentos também encerrou uma consulta pública que tem um texto bastante interessante, assim, eu achei ele bastante atualizado, também como um arcabouço legal para esse início da cadeia, né? Porque ele é extremamente importante. E aqui no Brasil, a gente tem um guia publicado pela Emater que ele é bastante prático, né? Ele vai trazer muitos exemplos práticos de como é que essas boas práticas se organizam no início da cadeia. Quais os principais objetivos, então, né, dessas boas práticas de agricultura e coleta, né? Então, em primeiro lugar, a garantir a qualidade desses materiais vegetais, de forma que eu tenha qualidade, segurança e eficácia dos produtos acabados, né? Ele orienta também a formulação de diretrizes nacionais e regionais, né, de monografias de ACP para plantas medicinais e incentiva e apoia o cultivo sustentável e a colheita de plantas medicinais de boa qualidade. Né? Eu até trouxe aqui um exemplo, quem lembra, né, da descoberta aí da substância química para um quimioterápico, que é o Taxol, chegou a colocar a planta de origem dela em risco de extinção. Entre esses motivadores também, né, que levam à estruturação desse arcabouço legal, né, é comum, né, eu gosto de falar, não é porque é natural que não faz mal, né, se culta mata também. Então, alguns eventos adversos que podem ser relacionados a uma série de questões que, quando não se toma o devido cuidado e leva a sério esse início, né, da obtenção da matéria-prima, você pode ter uso inadvertido de plantas erradas, adulterações, né, algumas substâncias presentes não declaradas, contaminação com substâncias tóxicas ou perigosas, entre outras questões, né? Então, é bastante preocupante quando as plantas medicinais não apresentam um padrão de qualidade suficientemente elevado. Então, como eu já comentei anteriormente, né, a qualidade e segurança dessas matérias-primas, ela pode ser afetada, então, por fatores intrínsecos, genéticos, extrínsecos, questões de transporte também, contaminação por agentes microbianos ou químicos, né? Por isso que a droga vegetal, ela passa por rígidos padrões de controle de qualidade.
né? Entre contaminantes, a gente pode ter presença de micotoxinas, pesticidas. Isso numa produção industrial, ele pode ser concentrado vindo parar no produto acabado. Então, essa cadeia produtiva toda, ela exige controles ao longo de todo o processo produtivo, né? Também, quando a gente pensa na coleta das plantas medicinais, ou mesmo em plantas, por exemplo, né, de um lado, o cultivo orgânico é interessante, porque eu garanto que eu não tenho a presença de pesticidas na minha produção, mas um tema que vem ganhando bastante força, né, nos últimos anos, e na Europa já são exigidos controles rígidos, é a presença de alcaloides pirrolizidínicos, por exemplo, em extratos, né, de origem vegetal, e que geralmente estão associados a algumas ervas daninhas que crescem justamente nessas áreas, né? Então, como é que esse guia ele se estrutura? Ele tem uma introdução geral que trata desses temas que eu acabei de passar aqui com vocês. Depois ele tem um bloco 2, todo voltado para as boas práticas de agricultura das plantas medicinais. O bloco 3 vai focar nas especificidades da coleta de plantas medicinais, que é bastante desafiadora também. E o guia, então, ele finaliza com aspectos comuns às boas práticas, tanto de agricultura e de coleta. Eu vou. Na verdade, ele finaliza com outras questões relevantes, que é, por exemplo, a questão de propriedade intelectual, de pesquisas agronômicas, a questão a todas as autorizações necessárias, a devida geração de renda em toda a cadeia produtiva. Então, é um guia que vai muito além da questão da qualidade, mas ele também traz essa ótica do impacto socioambiental. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia, eu vou ser um pouquinho mais rápida aqui, mas ele vai, nas boas práticas de agricultura, ele vai, então, dar bastante foco, né, à seleção correta dessas plantas medicinais, que geralmente, né, se orienta que seja aquela planta que está descrita na farmacopeia. A questão da identificação botânica é extremamente relevante, né, para quem gosta aí, de quem é da gnosia. Aqui na imagem a gente tem um exemplo, né, de um voucher botânico, onde eu tenho que ter, então, né, não basta ter só a folha, mas eu tenho que trazer uma parte reprodutível da planta para garantir a coleta, a correta identificação dessa espécie vegetal. Hoje também já se aceita identificar métodos complementares, né, como barcode, DNA barcode, já hoje também complementam a identificação desse material, né? A questão dos sementes, materiais de propagação, cultivo, a seleção do local adequado, questões de colheita e pessoal. Então, aqui eu já passei, né? Já falei um pouquinho então da identificação correta, e toda essa documentação, ela vai acompanhar depois também a documentação que será utilizada no processo de registro. É bem interessante na questão das sementes, né, que os fornecedores dessas sementes, eles devem fornecer todas as informações necessárias relacionadas à identidade, qualidade, desempenho desses produtos, como o histórico de propagação também. Para cultivares, né, recomendo assim, então, que se conheça o nome do cultivar, deve-se ter cuidado, né, eu não sei para quem se todos sabem, né? Mas o cultivar ele acaba sendo quase ele é um tipo de propriedade intelectual quando eu consigo reproduzir, né? Ter características distintivas de um determinado cultivo associado àquelas sementes também. Isso pode ser registrado no INPI. A gente deve, nas sementes, também ter cuidado para excluir espécies estranhas e tomar cuidado com material de propagação adulterado ou baixo do padrão, porque pode trazer consequências, inclusive financeiras, né, na plantação. Idealmente, né, quando se for utilizado numa produção biológica, também deve ter um certificado orgânico. Aqui na imagem, vocês estão vendo uma plantação de passiflora incarnata e a seleção do local,
ela é muito importante, né, para eu garantir uma produtividade interessante dessa minha plantação. Aqui no fundo a gente consegue até perceber que tem uma proteção, né, dessa área de plantio contra vento, porque a escolha, né, do local, né, ele pode ter bastante impacto na qualidade, no perfil de metabólitos secundários dessas plantas. Também eu tenho que tomar cuidado para não evitar a contaminação, tanto poluição do solo, ar, né, não ter monoculturas grandes onde tem aviões pulverizando defensivos agrícolas, né? Isso pode contaminar a minha plantação de plantas medicinais, né? E também antes da plantação, o impacto ecológico dessas atividades deve ser estudado, assim como o impacto social. O guia sempre traz esse olhar, tanto ambiental quanto social, da questão da cadeia de produção de plantas medicinais. Né, agora, quando a gente pensa nesse clima doido, né, que nós estamos vivendo aqui, o quanto isso impacta, né, quantas a gente, né, nós vimos ali nos slides iniciais como a produção dos metabólitos secundários é afetado, né, pela questão das chuvas, pela temperatura, as condições do solo também, presença de minerais, fertilizantes, pH também tem bastante influência, né, sobre a qualidade e os metabólitos secundários sendo produzidos. E nisso, vocês conseguem imaginar, quando eu estou falando de uma cadeia de um medicamento fitoterápico inovador, a quantidade de informações e de pesquisas, e o 5º capítulo da norma ela vai trazer isso, necessário para eu ter um efetivo controle dessa cadeia produtiva, né? Então, o ideal é que se realizem estudos de sazonalidade, que eu conheça muito bem a questão do solo, questão do clima, para que eu tenha a menor variabilidade possível, né, na produção dessa droga vegetal, porque isso vai ter impactos na produção industrial. A questão da irrigação e da drenagem também é bastante importante. Aqui é um pivô de irrigação e a irrigação, até é importante saber isso, eu não sei se o pessoal da Federal do Ceará está aí, mas a gente chegou a ter pesquisas, por exemplo, com goiaba, né? O Ceará era um grande produtor de goiabas, e essa produção foi praticamente dizimada por nematóides. E esse sistema de irrigação, onde você tem esses pneus passando no meio da plantação, ele acaba sendo um vetor de transmissão. Se o nematóide está numa determinada área atingida pelo pivô, à medida que ele anda, ele pode ir espalhando esse nematóide. Então, eu tenho que, de repente, pensar e abrir mão de outros sistemas de irrigação, como de gotejamento, por exemplo. Só para vocês verem, né, como é multidisciplinar e complexo o escalonamento de uma cadeia de uma planta medicinal, né? Também precisa ser tomado bastante cuidado, por exemplo, com a parte da planta que vai ser destinada ao uso medicinal, né? Nós temos alguns medicamentos fitoterápicos que usam cascas, então eu preciso ter um plano ali de manejo da minha produção, de forma que eu não destrua, né, a fonte da minha matéria-prima, né? Também questões de sombreamento, né, e a questão de monitoramento e pesticidas e herbicidas que eu posso ou não posso utilizar, e a gente consegue encontrar essas informações, por exemplo, na Convenção Internacional de Proteção a Plantas e no Codex Alimentar. A colheita, também eu adoro essa foto aqui, é bastante interessante, porque olha a criatividade aqui para permitir a colheita. Isso aqui é uma colheita de camomila, né? E o trator vai de ré, passando dentro da plantação, e as pessoas vão ali cortando e colhendo as partes aéreas da camomila, né? Então, a época da colheita é outra questão. Quando eu falo de um projeto, por exemplo, mais inovador, ainda
geralmente a gente não tem informações do ciclo, né, de vida daquela planta. Qual que é a melhor época exatamente para que o meu ativo de interesse, ou os meus ativos de interesse, pensando aqui no fitocomplexo das plantas medicinais, estão na sua melhor, né, na sua melhor concentração para a produção de um medicamento. E aí tem uma série de fatores que eu posso abrir mão, desde lidar com a microbiota do solo, né? Hoje, cada vez mais, além do que a gente estuda do microbioma humano, influenciando, né, patologias e também desenvolvimento de medicamentos, as plantas também convivem com micro-organismos desde a história evolutiva do planeta, né? Existem seres endofíticos dentro das células vegetais, ajudando, inclusive, na síntese desses metabólitos secundários. Então, tem muita pesquisa agronômica que pode favorecer a produção de metabólitos secundários de interesse da minha pesquisa, né? Isso tudo caminha junto com todo o desenvolvimento tecnológico que eu estou ali, enquanto eu estou passando pelos ensaios pré-clínicos, clínicos, otimizando os processos de extração da planta. Olha quanta oportunidade vem do campo, né, para a gente ter uma cadeia produtiva forte e sustentável ao longo do ciclo de vida de um produto, né? Durante a colheita também é imprescindível que se tome muito cuidado com presença de materiais estranhos, principalmente ervas daninhas ou plantas tóxicas. Isso eu acredito que com aquecimento global, mudanças climáticas, pode até se tornar um problema mais sério do que ele é hoje, né? Se essa planta é coletada em condições úmidas, esse material precisa ser levado a um processo de secagem o mais rápido possível, a não ser que eu vá utilizá-lo fresco. E aí o ideal é que esteja muito próximo do meu local de processamento. Caso contrário, né, eu posso ter degradação, são inativas enzimas, de pós-colheita eu posso ter degradação dos meus metabólitos de interesse e um problema seríssimo, a contaminação microbiana, né? Então, que depois pode, inclusive, levar à presença de micotoxinas nesse material. Também é possível, né, como as farmacopeias geralmente trazem, né, os limites de contaminação microbiológica aceitáveis na droga vegetal, aliás, é um material que está vindo ali do campo, né, não vai ser estéril, mas tem várias práticas dentro das boas práticas agrícolas que me ajudam a mitigar ou reduzir a carga microbiana depois na droga vegetal que vai chegar para a indústria. A questão também das pessoas que trabalham, né, no campo, né, vocês vão perceber que em produtores qualificados existem registros e tudo mais dos treinamentos para a cadeia produtiva com a qual eles estão lidando. Então, é imprescindível que eles tenham conhecimentos de identificação das características do cultivo, colheita, armazenamento correto e requisitos ambientais para aquela cadeia produtiva, né? Tem a questão de higiene ao lidar com essas plantas, então também a proteção dos próprios trabalhadores, né? Principalmente alguns agrotóxicos são permitidos para plantas medicinais, então tem todo esse cuidado também com as pessoas que estão ali trabalhando e também serem instruídos em condições sobre questões relevantes, né, para a proteção do meio ambiente. Quanto agora, eu trouxe até aqui a cadeia do Jaborandi, eu vou deixar um link para uns vídeos, tem vídeos muito legais, essa cadeia recebeu uma premiação do Banco do Brasil em 2013, foi extremamente desafiador, né? Dessa planta é extraído um alcaloide que é chamado pilocarpina, e a planta é colhida em 3 estados brasileiros, Pará, Maranhão e Piauí, e demandou, né, um treinamento aqui que, né, teve o Instituto Flora Vida do Grupo Centroflora, a empresa, as instituições da Alemanha, o próprio governo alemão ajudou a estruturar essa cadeia de forma que ela se tornasse sustentável, né, porque esse extrativismo já vinha ali dos anos 70, 80, acabou colocando a espécie em risco de extinção, e foi então aplicada toda uma tecnologia, né,
social e agronômica para permitir que uma cadeia, que eu acho que, se eu não me engano, deve contar com algo em torno de 25 mil coletores espalhados nesses estados, protegessem essa planta, né? E acaba que toda a cadeia ela tem um impacto, uma vez que essas pessoas são treinadas nas questões de lixo, queimadas, isso tudo vocês vão ver que as próprias boas práticas de coleta trazem esses temas. Então, eles acabam se tornando propagadores da proteção daquele meio ambiente. Então, é uma forma muito bonita, uma lógica diferente, né, de uma cadeia produtiva que traz, por consequência, também impactos sociais e ambientais muito positivos. A coleta ela já é mais complexa porque ela demanda uma questão documental, né? É uma série de licenças e aí depende de cada país, né? Que precisam ser obtidas para que esse material possa ser coletado na natureza, né? A maior parte das legislações traz listas vermelhas, onde eu encontro as plantas ameaçadas, né, de extinção. E para questões de exportação desse material também existem convenções, por exemplo. O guia ele vai entrar bastante também no planejamento prévio. Aqui é uma imagem nossa, essas são expedições para coleta de plantas medicinais, né, em pequena escala, aqui ainda na fase de pesquisa, mas a parte do planejamento ela é bastante similar, né? Então, antes de eu começar a construir um plano então de coleta, eu preciso de um planejamento técnico que vai levar em consideração as questões como a distribuição geográfica e a densidade, dados sobre condições ambientais, incluindo... Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Só me avisa aí se travar ou caiu, mas vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Então tá bom, que eu não estou enxergando vocês, eu falei, senão eu vou ficar aqui falando Pode deixar que eu te sozinha, aviso se mas que bom que acontecer eu não alguma caí. coisa. Tá bom, obrigada, Raquel. Então, como eu falei, né, a gente precisa, né, você vê a multidisciplinaridade desse trabalho, né, topógrafos, pessoas que conhecem questões de campo, então, para ter um mapeamento adequado também, né, junto com botânicos, da distribuição e densidade dessa população a ser coletada, para que eu não incorra, né, em ameaçar essa espécie. Os dados sobre as condições ambientais, né, incluindo a topografia, geologia, solo, clima e vegetação, pesquisa sobre a morfologia das espécies das plantas medicinais alvo, e também a variabilidade natural dessas populações, né? Então, o ideal é que quem vá participar esteja extremamente bem treinado para reconhecer a espécie vegetal de interesse. A questão do transporte pode ser bastante desafiadora também, como eu disse, né? Essa planta ela precisa ser estabilizada antes do transporte, né? Então, o ideal é que eu tenha formas de secagem ou de estabilização perto dos locais onde ela está sendo coletada, para que depois ela possa ser transportada, né? E então a equipe tem que estar familiarizada com essas boas técnicas e o impacto social dessas incursões, que geralmente acontecem, né? Então, em matas, eu posso ter populações, comunidades tradicionais presentes nessa região, isso tudo precisa ser estudado para mitigar e evitar ao máximo que eu tenha impactos negativos, tanto do ponto de vista ecológico quanto social. Também aqui é necessário, então, a identificação correta, né? O ideal é que a planta de interesse seja uma planta descrita em farmacopeia. Esses vouchers precisam ser depositados em herbário, né? E retidos por um tempo suficiente para, né? E preservados em condições adequadas. Geralmente o nome do botânico também está presente. Geralmente não, ele tem que estar aqui presente no registro,
E dependendo da espécie que eu estou estudando, essa identificação nem sempre é fácil, né? Os botânicos, eles não são especialistas em absolutamente todas as espécies vegetais. Geralmente eles conhecem mais uma família ou outra, às vezes demanda um pouco de tempo até identificar um profissional efetivamente conhecedor para ajudar na identificação de uma determinada espécie. As boas práticas de coleta, então, elas trazem que é necessário, então, garantir a sobrevivência ao longo prazo dessas populações selvagens. Por isso que esse projeto do Jaborandi é bem especial nesse sentido, porque foi uma experiência bem sucedida, né? É responsabilidade do governo, da autoridade ambiental, garantir que esses compradores do material vegetal não coloquem a espécie em risco. Então, a gente tem o IBAMA acompanhando também esse tipo de atividade, né? Então, a questão de como essa coleta é feita, por exemplo, no Jaborandi tem um ponto correto onde a planta precisa ser cortada, né? Antigamente se arrancava a planta inteira. E hoje eles são treinados, tem uma altura correta do corte, né, dessas folhas, para que a planta possa, no ano que vem, no ano seguinte, estar ali ainda apta a fornecer o material para a produção industrial, né? Também isso é menos comum quando eu estou falando da coleta, mas eu preciso ter o mesmo cuidado de garantir que não haja altos níveis de pesticidas e tomar bastante cuidado com corpos estranhos e principalmente plantas daninhas tóxicas, né? O ideal aqui é uma cadeia que demanda. Aqui na imagem é possível ver, então, o local correto, por exemplo, para se cortar o jaborandi sem colocar a planta em risco, né? Então, geralmente, essas atividades contam com lideranças que são bem treinadas e que devem servir de elos de conhecimento entre as pessoas locais, os ambientes locais, as comunidades e os coletores. Muito longe de ser uma questão paternalista, né? É uma rica troca de conhecimento, né? E eu espero que a gente tenha tempo de poder fazer essas trocas, porque o conhecimento tradicional das populações, né, originárias nas questões ecológicas, questões de clima, questões de lidar com a própria espécie vegetal ali que eu tenho interesse, esse conhecimento é muito rico, muito grande. Então, e ele é protegido, inclusive, né, pela nossa legislação de acesso e repartição de benefício, no acesso tanto ao patrimônio genético quanto a esse conhecimento tradicional associado, mas ele sendo o empregado dentro da lógica, né, do que traz a Convenção de Diversidade Biológica, ele é muito virtuoso. Se nós, seres humanos, conseguirmos nos relacionar dentro das cadeias, né, de fornecimento, respeitando esses preceitos, a gente consegue trazer desenvolvimento sustentável para o país, né? Então, aqui eles sempre voltam de novo às plantas tóxicas e tudo mais. Aqui, então, a gente já entra no capítulo, então, de aspectos comuns, e essas imagens vão ser daquele guia lá que eu comentei da Emater, porque ele é muito visual, né? Então, aqui, para quem não está acostumado de ver coleta e como é que isso é feito numa escala maior, aqui, então, já está, né, a planta medicinal, ela chegou, já ela passa, então, por uma triagem, né? Nesse processamento primário, né? Então, e como eu mencionei, o material ele deve ser entregue o mais rápido possível para poder permitir a secagem, né? Esses locais onde as plantas são processadas também eles precisam estar protegidos de insetos, roedores, pássaros, pragas, para evitar contaminação. É possível lançar mão de uma série de técnicas de secagem, desde ao ar livre, geralmente à sombra, né? Mas tem algumas espécies que podem ser até secas ao sol, dependendo dos componentes de interesses, né? Geralmente a ideia é colocar em camadas finas para evitar que eu tenha locais com alta umidade que facilitam, né, uma contaminação, crescimento de contaminantes microbiológicos e
Os secadores, geralmente, eles podem ser salas inteiras, do tamanho de um galpão desses aqui, ou fornos menores, né? Tem outras formas, mas geralmente essa é a forma para escala maior. Aqui, então, na foto, um secador de planta medicinal já em maior escala. Todas as condições, né, de secagem devem ser registradas, temperatura e umidade deve ser controlada quando possível. Pode-se lançar mão de tratamentos antimicrobianos, isso geralmente é mais comum na indústria de chás do que no processamento da droga vegetal para a produção de medicamentos fitoterápicos, porque o próprio processo de produção industrial ele acaba também sendo, né, descontaminante, dependendo das condições. E essas instalações devem preferencialmente estar livres de fumaça, poeira e outros contaminantes, e não sujeitos à inundação. Você vê que está cada vez mais difícil, né, garantir essas condições. Aqui na imagem, essa casinha amarelinha é um secador, ele pode ter esse tamanho, né? E aí geralmente eu tenho a geração de calor a partir de lenha ou briquetes, que seriam mais ecológicos, né? E com ventoinhas, então, que fazem esse calor circular e secar as plantas medicinais, mas isso para uma escala industrial de medicamentos relativamente grandes para dar conta de estabilizar, né, o material à medida que ele vem chegando do campo. Aí vocês têm uma ideia de como é desafiador, né, o planejamento, a quantidade de hectares, a quantidade de biomassa que vai ser gerada para que a coleta ela vá ocorrendo de forma que eu vá conseguindo secar, que esse material não fique aguardando muito tempo, por exemplo, para passar por um processo de secagem antes do processamento, né? Então, depois também os materiais de embalagem tem todo um cuidado com eles, né? Eles têm que proteger contra contaminantes, eles precisam ser bem limpos e desinfetados. Tem toda uma questão de rotulagem para permitir a rastreabilidade e identificação correta desse material. E esses registros todos precisam ser mantidos e acompanhar, né, a droga vegetal ao longo do processo. Aqui na imagem a gente tem um exemplo, né, porque de um processo, né, é permitido, por exemplo, caso a minha droga vegetal sofra algum tipo de contaminação por algum inseto, em determinadas condições a fumigação ela é permitida, né? Isso aqui é um equipamento de fumigação industrial, mas no geral isso deve ser evitado e geralmente quando eu tenho plantas certificadas orgânicas tal, eu tenho que jogar a produção toda fora. Então, daí dá para entender, né, a importância de todo o controle do processo, né, das boas práticas aplicadas no campo, né? E mesmo vale para os materiais de transporte, né? Quando eu estou falando de uma produção industrial para um medicamento fitoterápico, eu estou falando de toneladas de material vegetal, né? Então, se por acaso esse material é transportado em caminhões, navios, vagões ferroviários, tudo deve ser limpo entre as cargas e a área onde esse material encontra bem controlada. Por isso que, por exemplo, micotoxinas é algo que precisa ser averiguado ao longo de toda a cadeia, né? Porque a minha droga vegetal pode sair livre delas lá do campo e até chegar na indústria por questões de umidade ou um armazenamento não ideal, eu posso ter o surgimento, né? Um crescimento microbiano ali quer dizer, de fungos que vão gerar essas micotoxinas, né? Também os equipamentos, como eu falei, eles podem ser inclusive vetores de transmissão de pragas, então tem que ser materiais que não liberem substâncias tóxicas, etc., né? E a conformidade disso tudo é então averiguada em auditorias regulares nos locais de cultivo. A questão da documentação também é extremamente demandante, né? Tudo demanda procedimentos operacionais padrão, manuais de boas práticas, geralmente desenvolvidos para a cadeia, porque cada cadeia é uma história única e vai ter as suas peculiaridades,
o momento ótimo da colheita, a questão da parte da planta de interesse que não coloca em risco, né, a espécie vegetal, as melhores épocas do ano, a distância com a qual uma planta deve ser, né, um indivíduo é plantado do outro no campo, isso tudo geralmente consta, né, nesses manuais, o tipo de irrigação, todas as questões de manejo englobando essas questões, né. A questão dos acordos entre os produtores e processadores, a gente precisa lembrar que o produtor rural, ele é o elo mais fraco da cadeia. E se eu tenho variações, por exemplo, no mercado, onde a minha produção de um determinado medicamento fitoterápico, por alguma razão, por exemplo, né, a gente não teve inverno esse ano. Então, as previsões para quem plantou e produziu guaco, elas foram bastante ruins, né? A gente teve uma quebra praticamente em quase todos os medicamentos fitoterápicos para as questões respiratórias, por não ter tido, né, o inverno, a gente já está perdendo esses ciclos, então a sazonalidade do mercado ela sofre, isso impacta diretamente o produtor lá no início da cadeia. No geral, o que acontece é que essa matéria-prima estabilizada, ela tem ali, né, o seu prazo de validade geralmente entre 3, 4, às vezes até 5 anos, se bem armazenado, e o ideal é então que no acordo de fornecimento com produtores, por exemplo, a compra seja garantida pela indústria, porque plantar uma planta medicinal em larga escala é caro, tá? Não, a gente precisa ter muita responsabilidade também quando está, por exemplo, já nos estágios mais avançados, num projeto de inovação, onde eu já tenho que estar numa escala maior, dentro, com toda essa qualificação que ela vai avançando junto, né, com o aumento da escala, a gente precisa ter consciência que o investimento para o produtor rural é alto. Então, ele geralmente é importante que ele esteja segurado e tenha a compra garantida da sua produção agrícola. Também questões de propriedade intelectual e repartição de benefícios fazem parte dessa documentação. Os números dos lotes devem ter sempre uma identificação clara e inequívoca, e também, né, dentro das boas práticas, os resultados de auditoria devidamente documentados. O guia da Emater, ele traz um exemplo bacana aqui de como é que é essa ficha agronômica, né? Então, olha quantas informações importantes, né? Da parte, o período da coleta, a identificação correta, acompanham, né, esse material quando ele sai do campo, e essa ficha, inclusive, faz parte da documentação de registro, né? E para finalizar, então, né, as questões que eu já falei, o guia ele vai falar também da propriedade intelectual e repartição de benefícios, de espécies ameaçadas e da necessidade de investimentos em pesquisa, né, para a devida estruturação dessas cadeias produtivas. Que ele vai falar da questão da Convenção da Diversidade Biológica, que eu estou trazendo aqui no slide. Não vai dar tempo da gente entrar nesses aspectos, mas eu vou deixar essa dica aqui do guia da Bifina, foi estruturado pela Ana Cláudia Dias, e ele é bastante lúdico, né? Porque estudar legislação não é sempre agradável, né? Esse guia aqui ele é bastante fotográfico, ele tem bastante esquemas para a gente entender toda a história da legislação de acesso ao patrimônio genético brasileiro e conhecimento tradicional associado no Brasil, lembrando que isso nasce, né? Brasil pioneiro nessa história, é um tema ali que nasce na Rio 92, mas a CBD ela tem um âmbito global. Eu não vou acertar o número de países, mas com certeza são mais de 150 países signatários de um tratado que se chama Nagoya, e que tenta regulamentar, né, o uso, né, o acesso desses patrimônios genéticos numa escala mundial, né, porque o patrimônio genético, né, ele não fica restrito a um país, né, ele pensando que, né, a maior parte dos medicamentos fitoterápicos comercializados no Brasil, eles vêm de plantas medicinais estrangeiras, né, isso tende também a virar uma discussão mundial, né,
de quem fez o acesso, como foi desenvolvido, toda a pesquisa, ou o conhecimento tradicional que levou à geração daquele medicamento fitoterápico que está presente hoje aqui, provavelmente vai estar sujeito à repartição de benefícios ou alguma legislação que trata desse tema no seu país de origem, né? Mas a ideia toda por trás é que o desenvolvimento tecnológico a partir de seres vivos, né, dos recursos genéticos, ele gere, né, uma vez que ele leve a uma inovação que gera renda, né, geração de crescimento econômico, que parte desse crescimento econômico seja revertido, né, para a preservação do meio ambiente. Mas era isso, Raquel. Então, muito obrigada pela sua apresentação, excelente palestra, né? Deu uma ideia muito boa para o assunto. Então, nós vamos agora passar para a parte de discussões. Tem bastante perguntas aqui para você, né? Muitas pessoas elogiaram a palestra, né? Disseram que ela foi excelente, o tema de uma importância muito grande para a fitoterapia, né? Então, eu vou começar a fazer as perguntas aqui do chat, não do QIA, né? E aí a gente começa a discussão. Então, a primeira pergunta é do Marco Espino Urena. Qual seria a quantidade de terreno adequado para cultivar plantas medicinais para ter uma produção de fitoterápico de uma escala média, mais ou menos? Tá, boa pergunta. Por exemplo, para passiflora, só que assim, pensa que geralmente essas cadeias, né, elas estão organizadas na pequena agricultura familiar. Então, o ideal é que se organizem cooperativas, né? Então, você pode ter 3, 4 hectares, por exemplo, pensando numa planta que nem a que vai nos ansiolíticos de passiflora, é, no geral, para atender mercado brasileiro, eu chutaria algo em torno de 150 hectares, por exemplo, só da produção né, da qual eu trabalhava era mais ou menos em torno disso, organizados em agricultores familiares, né? Então, você pode ter uma parte de terra menor, geralmente você não precisa de tantos hectares como na monocultura, né, alimentícia. Mas então é necessário um arranjo mesmo, né? Com muitas É, famílias. isso até, às vezes nem precisa tantas famílias assim, né? Geralmente uma colônia, ela vai, né, que é a colônia familiar, ela tem 10, 12 hectares, então você ali com 5 famílias, você já tem um bom número de hectares à disposição, e do ponto de vista de geração do valor do campo, fixação de famílias no campo, distribuição de rendas, é um modelo muito bonito. E Sim. se você perceber, a própria política nacional de plantas medicinais vai trazer, né, essa ligação da agricultura familiar com a produção da droga vegetal para a produção de medicamentos terápicos, né? Mas É, nada é impede de você ter uma fazenda também para fazer isso, né? Então, Sim, sim. É isso mesmo, a gente até, porque uma das primeiras discussões foi da época do edital de farmácias vivas, né? E a gente discutiu muito essa questão da farmácia viva, e quando você pensa da farmácia viva, das pessoas do acesso a fitoterápico pelo SUS, né? Que você tem farmácia viva que faz o cultivo e só distribui a planta medicinal ou a droga vegetal, né? Então é um programa que pega toda a cadeia produtiva, até o produto final, né, para o sim. usuário, para o paciente. Então é muito bacana eu acho humanitário esses arranjos. E aí eu vou te perguntar, é difícil fazer esse arranjo com comunidades do ponto de vista da legislação brasileira? Como é essa questão? Não, a gente tem, né, tem um arcabouço interessante. Você tem empresas especializadas, por exemplo, para fazer isso. Você tem a própria Emater, que tem muito conhecimento para organizar, fez esse guia. Tem a Brasbio, que apareceu aí no slide, especializada em fazer isso também. Tem, porque isso traz junto também muita parte de tecnologia social, né?
Então, vem a parte da cadeia produtiva da planta medicinal, mas também, tipo, fossas comunitárias, questão de sanitárias, questão de também alfabetização, né, a estruturação de uma cadeia, ela passa muito também pelo cuidado das pessoas que vão trabalhar nela, né? Então, geralmente você tem o EBT que dá esse tipo de apoio também, né? Tem E aí você já começa com a repartição de bens, já. pensando assim, né? Porque todos são beneficiados, né? A comunidade em si, a indústria é uma troca, é uma ponte. Na verdade, É, todos ganham. eu sempre falo, né? Às vezes eu escuto, não, o Brasil precisa de uma política. Não, o Brasil tem uma política fantástica. Falta a gente colocar ela em prática, né? Porque eu já participei do aniversário de 10, 15 anos, espero não ter que comemorar 20 anos da política e a gente não ter colocado ela em prática, né? É isso mesmo. Então, agora eu vou trazer uma pergunta do Humberto Zardo. Ele elogia, né? Ótima exposição, doutora Cristina. Duas perguntas. Favor informar sobre o cultivo em ambiente controlado, greenhouses, e a restrição no tamanho das propriedades para a contenção dos fatores extrínsecos. Uhum, boa pergunta. Geralmente, greenhouse, né, dá para ver muito esse tipo de abordagem na cannabis, né? Porque a cannabis ela é interessante, ela não vai seguir a forma, o desenvolvimento tecnológico clássico de uma cadeia para um fitoterápico, né? Ela já vem muito focada no fitocomplexo, naquela genética, em condições muito controladas de cultivo para eu garantir, né, a eficácia daquele medicamento de cannabis está muito linkado à genética e à condição de cultivo, né, daquela espécie, mas isso pensando numa cadeia de fitoterápicos, por exemplo, do porte como a da Passiflora incarnata, economicamente não é viável e nem precisa, né? Uma Passiflora incarnata não faria sentido. Por outro lado, a gente vê crescer, tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos fazendas verticais, por exemplo, em prédios abandonados, né? Tem empresas fazendo cultivo em que eles chamam de fazendas verticais. E aí você tem condições muito mais controladas e pensando num planeta doido como o nosso, no atual momento histórico, né? Outras formas de cultivo vem surgindo por aí. Então, isso seria uma forma de controlar melhor fatores externos numa escala maior, Sim. sem ter o No custo da Brasil, estufa, né? isso acontece, por exemplo, quando você faz o cultivo de uma planta exótica, ou normalmente as plantas exóticas elas são importadas? Ou a gente faz isso muito, esse modelo, né, nas plantas que são naturais do Brasil, que são endêmicas, ou que foram aclimatadas muito bem, como por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a calêndula, né? A calêndula se adaptou muito bem ao clima do Brasil, por exemplo, né? Então, nesse sentido, essa pergunta do greenhouse seria interessante ou não? Seria, né? Dependendo, por exemplo, a passiflora também é uma planta trazida, né? Ela é originariamente americana e se adaptou muito bem aqui. A E aí, encarnar. isso. Sempre que eu estiver falando, vou estar falando da encarnata. E assim, a questão de trazer as plantas exóticas para cá, ela é altamente burocratizada, precisa ter uma autorização, uma avaliação de risco, um registro, né, dessa semente aqui no Brasil, para que eu evite, de repente, de ter uma contaminação ali, né, um crescimento desenfreado aí de uma planta invasora, ou algo assim, né? Porque tem várias plantas aqui, às vezes que estão aí em óleos essenciais e tudo, você não tem o cultivar. O pessoal foi trazendo a Eucalipto, semente, por então, exemplo, perdeu o áudio agora. a parte Tenta. burocrática está todas boas práticas, né? É, Ah, cortou de novo. Mas, enfim, precisa tá tudo em ordem, né? Do ponto de vista documental. sim.
E aí a segunda pergunta do Humberto Zardo, e se no Brasil existe um organismo que monitore a qualidade das plantações e estado de desenvolvimento da planta, como acontece em alguns estados americanos. Aí ele cita, né, o exemplo da cannabis. Não exatamente que monitora, né? Você tem certificadoras, né, que depende, né? Se você tem uma plantação orgânica, aí você tem as certificadoras orgânicas e tal, mas geralmente a hora essas questões todas, elas estão na documentação da planta, né? A nossa própria essas boas práticas agrícolas, que aqui ainda não são exigidas, mas qualquer medicamento, se for desenvolver para fora, você tem que apresentar essa documentação onde tudo isso está registrado, né? Então, isso faz parte mesmo da produção da droga vegetal para depois entrar numa fábrica com medicamento fitoterápico, né? Produzido em boas práticas de fabricação. O controle tem que ser muito grande no cultivo de plantas medicinais, né? Porque senão você não mantém o fitocomplexo e aí você foge daquele tripé, né? Qualidade, Uhum. eficácia e segurança, né? Então, Correto. é muito complexo toda essa cadeia aí. Agora eu vou fazer uma pergunta do Roger Remy Dresch. Inicialmente gostaria de parabenizar pela excelente iniciativa. Seria possível a doutora Cristina dar mais detalhes da inserção da agricultura familiar no processo? Como é feita a capacitação para o cultivo e a compra da produção dos agricultores? Então, tem empresas, né, como a Centroflora, por exemplo, ela vai ter a Brasbio e o Instituto Flora Vida que fazem todo esse trabalho para garantir que essa cadeia se estruture de forma correta para gerar a droga vegetal que vai entrar na indústria de processamento. E tem outras, né? Boa parte, né, das empresas que eu passei, a própria Natura tem bastante influência também nas suas cadeias produtivas, na questão social e tudo. Mas você tem os próprios órgãos, acho que a Emater é um acho que dos órgãos mais atuantes, né? Você tem o Senar também. Então, em arranjos produtivos, por exemplo, no azeite e tudo mais, você geralmente tem apoio desses órgãos que vão ter manuais, vão ter todo um suporte ali para dar para a estruturação dessas cadeias. Então, Emater e Senar são dois. Tanto que esse guia aí da Emater é uma graça. Super recomendo aí para quem está interessado. Sobre a questão da compra, eu sempre eram discussões interessantes que a gente tinha na Redes Fito também, né? O que puxa é a demanda na ponta, né? Ou uma compra centralizada no SUS, a demanda de mercado, porque essa droga ela não escoa se eu não tenho uma necessidade industrial atrelada a ela, né? Muitas vezes as pessoas começam a estruturar sua cadeia sem ter ainda quem compre. E como eu falei, estruturar, né, plantar em larga escala é caro. Então, o ideal é que essa produção só cresça quando eu tiver garantia de compra na frente. Inclusive, na estruturação de cadeias, tudo é comum. A garantia da compra ela é considerada um né, nas discussões ali do ESG e tudo mais, uma empresa que dá essa garantia, ela pontua ali, né? Ela é entendida como um valor dentro dessa cadeia. Mas não dá para andar de forma desvinculada do mercado, porque senão você vai investir e depois não vai ter onde vender, né? É, é isso mesmo, é demanda. Não tem jeito, tudo é demanda, né? Agora uma pergunta do Luiz Lenz. Ainda é válido o uso de água sanitária 1% para desinfecção das plantas medicinais? Como que é esse processo industrial? Porque você faz da água sanitária é muito caseiro, né? Industrialmente, Uhum. como se faz? No geral, assim, essa droga vegetal, ela não passa por um processo, depende, né, se é raiz e tudo mais. Não vou saber detalhes, tá? Dessa questão da desinfecção na ponta, mas geralmente o processo, por exemplo, das principais cadeias medicinais, né, elas são coletadas seguindo todas essas questões de higiene, cuidado no transporte, limpeza, tudo que eu falei ali
se for seguido nas boas práticas, ela já garante que a droga vegetal chega na indústria com a carga microbiana correta. O ideal é que eu não tenha que lançar mão de um processo adicional numa escala desse tamanho. Gente, vocês têm que imaginar que a gente está falando, sei lá, 300 toneladas de material vegetal que está chegando, né? Então, você não... Isso aí é moído e depois vai para tanques de extração, né? Com solventes, né? Às vezes é só água ou aquecimento, etanol e tudo mais. E aí passa por um processo de pasteurização na produção, para garantir depois que o IFAV esteja com a carga dentro do que é permitido. Mas não é tão usual nessa escala eu estar lavando, coisas desse tipo. Sim, até. E depende do órgão da planta medicinal, né? Eu acho que o pior é a raiz mesmo, né? Essa Porque. sim. Essa vai passar. É que não deu tempo, depois caiu o meu slide. Tem alguns casos que as raízes, vou até lembrar aqui, eu não vou nem projetar de novo para ele não cair, porque depois do guia das boas práticas de agricultura e coleta, tem mais um guia da WHO, que é o guia de boas práticas de processamento, que vai trazer mais detalhes ainda. Mas aqui, ó, por exemplo, o ginseng, ele pode dar origem a diferentes extratos dependendo do processamento. Então, por exemplo, o ginseng branco é um material herbáceo seco no sol, no calor. E o vermelho, ele passa por um vapor e diversas fases de cozimento. Então, é interessante, né? Porque você pode... ou, por exemplo, a cáscara, né? A cáscara, olha que interessante, depois que ela é coletada, o ideal é que ela fique armazenada por pelo menos um ano, para eu permitir a oxidação dos glicosídeos hidroxiantracênicos, que são purgativos muito fortes. Então, você vê que para cada planta você vai ter uma característica nessa etapa de pré-processamento. Então, você pode ter Inclusive para questões alimentos assim. também, né? Quando você pensa na Camellia sinensis, né? Sinensis, o chá preto, o chá verde, o chá branco, né? São processamentos diferentes, seco com umidade, fermentando, não fermentando, que aí você muda, né? O chá preto tem aquele odor característico, aquela cor característica das teaflavinas, é da mesma forma as plantas medicinais, Exato, né? E na verdade, nesse processamento inteiro, né? Processamento todo, quando você está na parte do desenvolvimento tecnológico, foi que você trouxe até na sua apresentação, isso tem que ser características introduzidas no processo, porque senão você não tem o fitocomplexo formado e aí você não vai ter a segurança e a qualidade, né? Então, uhum, é um processo inserido aí também. Seguindo aqui, inclusive para a raiz, eu sempre me incomodei esse negócio da lavagem, que depende do ativo da planta também. Porque se o ativo for hidrossolúvel e você lava com água, você já está fazendo um processo extrativo ali, né? exato, Então, tem que ser muito bem pensado e trabalhado tecnologicamente para você chegar a algum produto, né? exato. Então, vamos seguindo aqui com as perguntas. O tempo vai avançando rápido, a gente nem vê passar. É tão bacana esse assunto. O Vitor Doneida, ele te parabeniza pela apresentação e traz aqui: minha dúvida é se você tem informação do tamanho do mercado nacional de IFAV e o quanto dele é ocupado por insumo que é produzido aqui no Brasil mesmo. Oi, primeiro um abraço aí para o Vitor, que legal que está aqui com a gente. E me pegou aí nessa pergunta, porque de mercado de favê, a gente tem presença de algumas empresas brasileiras, uma boa parte é importada, de fabricantes na Alemanha, da Itália, também China e Índia são produtores gigantes, né, de favês. O que eu posso te dizer é que o mercado regulamentar de fita ele está parado, estagnado em torno de 800 milhões de reais de faturamento ano. Disso, sei lá, depende da formulação, né? Mas o IFAV ali deve, né, nesse valor aí, deve estar pesando 30%, 40%. Né, isso é bem chutado aqui, só para ter
uma ideia, né? Mas isso eu estou falando do mercado formal. Infelizmente, o Brasil hoje tem um mercado informal gigantesco, né, de produtos irregulares, fazendo tudo que é tipo de alegação funcional, com muita matéria-prima chegando da China, da Índia, plantas que a indústria nem está autorizada a processar e a gente encontra esses produtos à roda aí na internet, né? Então, E são dados, na verdade, difíceis, né? A gente que é da área acadêmica vive buscando é, esses dados, aí a gente não tem muito uma ideia de como é, né, uhum. esse mercado aqui no Brasil, né? E esse mercado que eu falo dos não registrados, a gente nem consegue monitorar, né? Ele é Sim. invisível, então É, é bem complicado. E ele é é. enorme. Tem, a gente chuta que seja Eu acho que é quase. maior, né? É bem maior, é 10 vezes maior do que o regulamentado já hoje. Então, assim, para quem está aqui, né, na reunião, é um tema para nós brasileiros prestarmos atenção, porque acaba sendo um risco de saúde pública, né? Vocês viram quanta coisa pode influenciar a qualidade de uma planta, né, da droga vegetal que vai entrar no processamento? Então, esse monte de produto natural irregular que está por aí, quem que garante que não tem micotoxina, pesticida, metal pesado, né? É complicado. E que é a planta que está dizendo que é. Então, Começa por aí já. Boa, boa. é, né? Então, a Raquel Carvalho pergunta: como são as perdas de partes vegetais durante esses processos? E se existe algum estímulo para o uso dessas perdas, que podem também ser de interesse farmacológico? Assim, eu acho que é uma abordagem bem interessante, né? Mas a gente vê isso muito mais, por exemplo, na indústria, sei lá, vou dar um exemplo bem aleatório aqui, tá? Indústria de suco de laranja que joga fora a casca das laranjas, sei lá, na casca da laranja tem ativo, de repente aquilo pode ser a matéria-prima para eu obter um produto de interesse. Mas geralmente, se eu penso assim, nos clássicos, né, guaco, edera, essas plantas que são processadas em grande escala, né, a gente falou da Camellia sinensis, eu não tenho grandes perdas ali nas partes aéreas ou tudo mais, a camomila, né, que me justifique, assim, sei lá, não está me vindo nenhum exemplo na cabeça que eu tenha alguma perda significativa, porque já é tudo feito com tanto cuidado no escalonamento dessa cadeia, né? Mesmo quando eu estou falando de casca, o que fica para trás é a árvore inteira viva, né? Então, que está ali produzindo. Isso tudo tem que ser muito bem organizado para não colocar em risco aquela espécie. Então, quando eu estou indo direto ali, não está me vindo à cabeça, assim, alguma perda significativa na cadeia da droga vegetal, tá? Mas é mais quando eu tô, sei lá, extraindo uma polpa, sobra a semente é bacana. Aí sim, entendeu? É, uma pergunta aqui da Glauce Viana. Imagino que a capacidade de coleta é limitada. Então, quais seriam os fitoterápicos mais importantes em termos de demanda aqui no Brasil? Olha, uma das grandes cadeias é essa do Jaborandi, que eu mostrei, o Guaraná, também é uma cadeia que tem bastante extrativismo, açaí, cupuaçu, aí quando você vai aqui para a parte mais de alimentos, né? A castanha também, então, castanha do Pará, né? Tem aquele projeto super legal do articulafito, da Fiocruz, que estrutura também essas cadeias, né? Pra, né? E aí tem várias questões sociais complicadas também, todo um trabalho, né? Trabalho escravo, aí você tem essas organizações, tudo, o EBT, GIZ, monitorando, né? Transformando essas cadeias, cuidando. Carnaúba é outra também, tá me vindo na cabeça. Aí a Daniela Quadros, ela pergunta quais são as normas regulatórias para importação da droga vegetal. Você tem que atender Bom, primeiro tem que ser uma planta autorizada, né? Não pode estar na lista de plantas tóxicas, tem que verificar lá a 344 e tal. Então tem que ser uma planta que esteja autorizada para entrar no país e depois tem que passar por toda, né? Passa na liberação, na aduaneira e geralmente, às vezes ela é retida e a indústria faz uma justificativa que vai no medicamento, é uma produção industrial,
para liberar, e aí ela segue toda a norma ali de qualidade da droga vegetal, né? Tem que estar dentro das normas de qualidade para poder entrar no processo industrial. No caso do plantio das plantas para a produção de matrizes homeopáticas, o produtor segue o mesmo padrão de produção dos fitoterápicos tradicionais? É a pergunta do Olha, Antônio Batista. tá, não é o meu forte, mas até onde, né, eu não sei se vocês repararam que a legislação de homeopáticos na parte, principalmente aqueles que não têm alta dinamização, onde eu tenho ainda a presença de tinturas, mesmo na diluição mais baixa, ela está muito similar ao controle de qualidade do fito, né? Então, como eu geralmente na maior parte dos homeopáticos eu parto de tinturas, eu acredito que sim. Agora, quando você está pensando, sei lá, na medicina antroposófica, né? Aí você tem todas umas práticas ali da antroposofia no campo, de dinamizados, tal, que influencia, né, o cultivo dessa planta medicinal. E cultivar em diferentes estágios com diferentes metais também. Antroposofia aí é outra área, né? Mas se a É, gente for observar, a terceira edição da Farmacopeia, a maioria dos medicamentos homeopáticos são de origem vegetal, né? Tem outras origens também. tem. Ela está atrelada à Farmacopeia brasileira, né? Uhum. Então, a monografia para o controle de qualidade de determinado medicamento homeopático é a da Farmacopeia brasileira, tanto o volume um quanto o volume 2, né? Então, você tem que garantir o controle de qualidade da matéria-prima como um todo, né? São muitas as perguntas, a gente já está caminhando aqui para o final, vou fazer mais algumas. Eu já vou pedindo desculpa aí a todos, né? Que eu não vou conseguir, eu estou saltando agora para eu poder pegar um pouquinho de Olha, cada, né? mas eu fiquei surpresa com o interesse, né, do tema, né, do início da cadeia. Fiquei bem feliz aí com o interesse. É a primeira vez, né, que a gente tá dando foco aqui na parte do campo, né? A gente fala Sim, bastante da produção do medicamento fitoterápico. sim. E a gente Legal. precisa para poder o fitoterápico dar certo aqui no Brasil, né? É uma É etapa verdade. muito importante. É claro que são muitas etapas, diferentes atores com diferentes interesses, né? Mas a gente tem É que um balaio, fazer, mas é, fazer dar certo, né, Cristina? Você está é envolvida isso aí, aí. né, com a inovação, todo o programa, né, da Inova Fito. Então, é uma parte importante e a gente tem que começar a falar sim. Então, por Eu isso, falo que não é nem que eu acredito, eu tenho certeza que quando essas cadeias funcionam, o impacto socioambiental do desenvolvimento econômico, além do impacto de saúde, ele é palpável, ele é real. Acho que é nossa obrigação, quanto brasileiros, fazer isso dar certo. A gente se é, entender de alguma forma para fazer isso dar certo, sim. porque o impacto é real, não é um sonho, Harmonizar a gente. linguagem, porque a gente acaba É. falando linguagem diferentes, o produtor do campo, o pesquisador dentro da universidade, a indústria. Então, eu, Todo o eu conhecimento enxergo. tradicional do país, né, que a gente respeite, que a gente é, e que proteja, você né. trouxe muito bem, e que você trouxe muito bem, né? Eu, quando vejo lá a primeira edição da Farmacopeia, com 713 monografias de plantas medicinais, e que na quinta edição a gente tinha 58, né, que a gente não tinha um formulário de fitoterápico, e o que a política de plantas medicinais e fitoterápico fez por nós e está fazendo. É claro que a gente tem que avançar muito, mas foi dado um grande salto nessa última década, né, nas duas últimas, principalmente para a fitoterapia avançar. Eu acho que é isso aí, falta muito, mas a gente está no caminho certo e a gente vai afinar essa conversa aí entre todos os atores da produção do fitoterápico, né? Eu acho que o Brasil, principalmente, isso já é uma opinião minha, né? O Brasil merece, pela Merece. biodiversidade imensa, a população merece e a nossa tradicionalidade, né? Quando eu digo 713 plantas e que foram saindo, tinha que sair mesmo da farmacopeia, porque não tinha o respaldo de uso científico. E aí eu me pergunto muito por que não foram estudadas, né? Por que saíram de cenário?
né? E a gente tem a E- biodiversidade aí gigantesca do Brasil ainda, do Brasil e do mundo também, América Latina principalmente, né? E servindo de inspiração para os fármacos, né? Então, fármacos, fitofármacos e fitoterápicos também, né? Todos atendendo o tripé aí, qualidade, segurança e eficácia, como qualquer outro medicamento, com uso seguro, né, para a população. Eu me empolgo, não É isso posso aí. falar muito desse assunto. A Cristina também, né, Cristina? Também. Se deixar. Então vamos aqui, temos mais uns 5 minutinhos, e aí eu vou fazer mais algumas perguntas. Marta Delana, eu cumprimento e agradeço a bela apresentação e pergunto se os cultivos artificiais têm produzido as plantas com características semelhantes ou mesmo melhores do que as obtidas na natureza. Não, nem sempre. Por exemplo, tem plantas que são desafiadoras, né? Assim, a gente tenta, por essa cadeia, o próprio jaborandi, por exemplo, né? O metabólito de interesse, né? Apesar de ter bastante investimento, pesquisa para domesticá-lo para uma produção no campo, responde melhor o nativo, né? O mate também, dependendo do teu composto de interesse, lá se é ácido clorogênico, tal, o mate de sombra nativo, ele vai ser diferente daquele mate que é utilizado na produção de chimarrão, né? Então, nem sempre responde bem, não. Acho que na maioria das vezes não. Tem que estudar, né? Até se for Tem que, fazer, tem que. tem que trabalhar isso aí. São teses, na verdade, Então, né? Demanda tempo e é. muito esforço de todos os lados. E para selecionar, por exemplo, é claro que você pode fazer ali toda uma seleção, né, das melhores, fazendo monitoramento fitoquímico, escolhendo os melhores exemplares, gerando sementes. Isso leva anos, mas é possível fazer. Sim, é possível fazer. Deve-se fazer, né? Uhum. Camila Krikovic, me desculpa aí a pronúncia, tá? Comparando fitoterápicos e fitofármacos, quais as diferenças na documentação relacionada aos aspectos agronômicos? Vou Existe, ficar não devendo existe? essa. Existe, existe. Está lá nos medicamentos específicos, o fitofármaco, né? Por exemplo, o CBD isolado cai nessa categoria. Mas aí no começo da cadeia dele, se ele, teoricamente, né, você falando um fitofármaco, eu estou quase com um ativo isolado, mas pelo que eu me lembro, acho que nas questões de qualidade, contaminantes, tudo não vai ser muito diferente, não. Mas aí os universitários regulatórios aí presentes podem contribuir melhor que eu. A Jaqueline Carvalho pergunta: você disse que a planta estabilizada, que seria a droga vegetal, pode ter validade de 3 a 5 anos. Não é muito tempo? Geralmente Não, fala-se de 1 ano. não, não. Claro que você vai fazer todo o monitoramento da qualidade dela, né, ao longo desse prazo, mas o importante é você não rasurar muito essa planta, você deixar ela relativamente intacta, segura bem. Então a gente tem casos, mas tudo é estudado, tá? O tempo que aguenta num armazém, mas não é tão pequeno não, até 3, 4 anos, 5 já complica. É, Mas eu, isso é da experiência, assim, tá, gente? De lidar com essas cadeias e tal. Então, por isso que a planta ela é moída só antes de entrar no processo produtivo. Não a estoque moída, porque senão a e é proteção ali dos compostos, ela some. necessário também os estudos de estabilidade, né? Exato, então, isso tudo é estudado, né? O quanto tempo você pode. Recentemente saiu um edital aqui no Brasil só para, tipo, uma das linhas de pesquisa, né? Era só para estudo de estabilidade, né? Uhum. Recentemente também tive 2 alunos de pós-graduação que a gente está fazendo estudo de estabilidade com plantas medicinais e eu fiquei surpresa com o resultado. Eu achei pouco tempo, porque a gente comparou bancada, comparou duas condições de cama, comparou dentro de geladeira, mas eu fiquei assim
bem surpresa com o resultado, né? Não, principalmente se é planta mais nova, tudo assim, É, né? Mas o ideal é você ter um armazém com temperatura controlada, com controlada, é. controlada, tudo bonitinho, e as plantas, né, não moídas, não, porque aí ela não aguenta mesmo. É, exatamente isso. Tem que ter a condição toda controlada. Tem que, né, isso Agora, tem que ser estudado no escalonamento. sim. Agora uma pergunta do Wilton Santos. Com Eu... dois marcos, pode falar, desculpa. Um abraço para ele aí também. Com dois marcos legais muito bons, biodiversidade e inovação, por que é tão difícil chegar ao mercado com medicamentos fitoterápicos inovadores? Boa pergunta. Ah, porque é difícil pra caramba, padronizar e desenvolver as plantas. Ah, até eu vou deixar eu ia deixar no último slide a referência, foi publicado em maio a referência teórica do desenho da plataforma Inova Fito Brasil, com toda a trilha de desenvolvimento que vai em consideração a droga vegetal, parte do que eu falei aqui, o desenvolvimento do IFAV, o desenvolvimento do produto acabado, a questão do desenvolvimento analítico, tudo que acompanha essa trilha, e os estudos não clínicos e clínicos. Saiu na revista Pharmaceuticals, agora em maio, né? O autor principal é Eduardo Pagani, mas tem Maria Berens, da Fiocruz, a Ana Cecília, da GEMESP, Anvisa, é uma das coautoras também. Então, está disponível aí, se alguém achar que quiser jogar aqui no chat, chama os níveis de maturidade Technological Readiness Levels for Innovative Herbal Products. Acho que é assim, na Pharmaceuticals. Botar Eduardo Pagani vai achar também. Tá? E Sim. aí tá aí essa é a resposta, porque é difícil pra caramba, tem um monte de risco envolvido, além dos custos, a gente está falando de milhões de reais, né? Até a plataforma ela se põe a encontrar plantas que a gente já estudou tanto, tipo assim, acho que a Kaline tava por aí também, manda um abraço para ela também. Ela, né, a gente fala tanto do xambá, por exemplo, que é uma planta que está lá na farmácia viva, ainda tem que passar por investimentos para virar um medicamento terápico, mas talvez investimentos menores com menor risco, porque ela já tem uma tradicionalidade muito forte, né? Então, assim, a plataforma Inova Fito Brasil ela foi pensada nisso. Quais são essas histórias que a gente consegue terminar de desenvolver sem ter que fazer um investimento tão alto? É isso. Infelizmente, o assunto está muito bom, a discussão está muito boa também, né? Eu já peço desculpa a quem eu não consegui trazer a pergunta aqui, né? Mas nosso tempo já se esgotou, né? Então, muito obrigada, doutora Cristina. Raquel, eu vou disponibilizar a palestra que está com as referências, que eu vi que o pessoal pediu para jogar no link e tal, mas Pediu. para não. Eu vou mandar para vocês o PDF que vai estar com os links, as referências, aí o pessoal pode ficar com o material, tá bom? Incluindo o link dos vídeos, foi uma pena que não deu tempo de Isso! passar. Eu já dei graças a Deus que eu não caí no meio da. Eu falei, eu não vou nem me aventurar com o vídeo, mas o link vai junto aí com a palestra, tá bom? Sim, a gente agradece, né? Então, eu quero encerrar a atividade de hoje. Vou agradecer a todos, principalmente a doutora Cristina, por ter aceitado esse convite, esse desafio. O tema era imenso, né? E são muitas as questões a considerar. Cada parte disso aí, se a gente fosse falar acesso ao patrimônio genético, só isso daria uma palestra, né? Então, Cada um dava uma palestra, né? cada um dava uma palestra, então a gente agradece você ter aceitado aí esse desafio. Eu agradeço também a presença e a participação de todos, né? Em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? Que trouxe, na verdade, contribuições relevantes para que a gente coloque para frente, né, a fitoterapia no Brasil. Então, a cadeia produtiva, eu enxergo que é muito importante, é uma etapa, vamos dizer assim, uma das principais na produção do fitoterápico, né?
Então, eu vou aproveitar aqui a oportunidade do encerramento para informar que a próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, vai ocorrer a atividade do eixo temático de análises clínicas e toxicológicas. O tema é Identificação Humana, Atualidades e Desafio. E as inscrições estão abertas, né? Você tem link no site que está sendo compartilhado aí no chat também, né? Então, agora nós estamos encerrando a nossa transmissão. Um grande abraço a todos e até na semana que vem, na próxima atividade. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Boa semana para todos. Tchau. Tchau, tchau.